Jesus Cristo. Amém. Uma vez mais, né, eu quero pedir a você, compartilha o link do YouTube, do Facebook, no Instagram também pode ser feito isso. Compartilhar a live. Também pode compartilhar a live no... Tô aprendendo, tá? Tô pegando a cola aqui. Pode compartilhar a live no Instagram. Então, quero te pedir, faça isso, traga mais pessoas, porque eu vou falar do que eu tenho ouvido, né? Pessoas têm dado o retorno de que têm sido tocadas, têm sido abençoadas, têm sido, né, libertas. E aí, minha filha está aqui lembrando, que eu nunca lembro, né? Você dá um like aí, principalmente no YouTube, para poder, né, ter uma proporção maior, divulgar, se inscrever, enfim. Essas coisas aí da internet que eu estou aprendendo, mas vocês sabem, né? Se tu entendes que isso é bênção, curte aí, se inscreva. E vamos estar adorando o Senhor agora através das canções. Amém, amado? Estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória
tua glória contemplou. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se vierem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, pois nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso,
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não seremos abalados. Se confiamos, permanecemos fiéis. Somos como os montes, como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A paz, bom dia, aqueles que chegaram depois, né? Obrigado aí pela presença de vocês. Só quero avisar que no Instagram dura 1 hora, aí eles cortam, mas aí depois a gente entra de novo, tá bom? E uma vez mais eu peço, compartilhe aí por onde você entrou, pelo YouTube, pelo Instagram, convida as pessoas no Instagram, compartilha no Facebook, para que a gente possa estar dando início a essa devocional. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Gálatas 5:1. Eu consegui, como eu disse, fazer no Facebook, compartilhar um texto, né, que é uma posição do teólogo, do escritor John Piper, e tentei fazer o mesmo no YouTube, mas parece que o texto ele se torna grande para eu enviar como mensagem, como chat ali. E então depois na descrição, quando eu for encerrar, eu vou colocar lá no nosso no vídeo, né, na hora de eu editar o vídeo. E o tema hoje é isso, é troca de fé. Então nós vamos estar lendo 2 textos inicialmente, e depois nós vamos bater papo. Lembra, por favor, é um bate-papo. Eu preciso que você caminhe comigo, que você opine, que você pergunte, para a gente caminhar nisso daí. Gálatas 5, a partir do versículo 1. Na verdade, eu vou ler só Gálatas 5:1, depois nós vamos dar um pulo para Colossenses. Diz assim, Gálatas 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Agora vai para Colossenses 2. Nós vamos ler a partir do versículo 16 e nos versículos anteriores, Paulo escrevendo à igreja em Colossos, ele vai estar dizendo que toda acusação que era contra nós, Jesus Cristo arriscou e cravou na cruz do madeiro, e é por isso que não tem mais condenação para nós. Vai dizer ainda que Jesus, ele faz, né, uma comparação dizendo que Jesus é superior a todos, e em Jesus Cristo temos nossos pecados perdoados. E quando chega no versículo 16 de Colossenses 12, ele vai dizer: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, e eu termino aí, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Amém? Amados e amadas, vocês que estão aí, eu quero
fazer a gente pensar no que a gente tem vivido, no que tange a nossa fé, a fé que a gente diz que tem em Cristo Jesus. Eu quero nos levar a caminhar pegando um ponto que nós falamos há um dia, uma semana mais ou menos atrás, sobre essas muitas leis e regras que nós, passando o avião, né? Ou helicóptero, perdão, passando o helicóptero, essas regras e normas que nós trazemos, que muitas das vezes são substitutos de uma fé. E eu quero que a gente pense junto. Às vezes, nós pertencíamos, ou você pertencia a outro tipo de religião, ou melhor dizendo, de fé, antes de encontrar ou dizer ter encontrado a fé que é em Cristo Jesus. Só que acontece, a gente pega o mesmo estilo de crer que tinha, perdoe aí aqueles que estão nos ouvindo, né, mas com respeito ao que você crê, mas também pedindo que respeite ao que eu creio, respeite no sentido de todos somos livres para crer no que nós queremos, e eu, que tenho falado isso há muitos anos, eu não creio em religião, eu creio em Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé, e no que a palavra me revela, mas às vezes a gente cria numa oferenda, cria num despacho, cria em um montão de regrinhas que tínhamos que estar cumprindo em determinada fé que nós professávamos, que onde nós caminhávamos. E aí nós dizemos que encontramos a Cristo, mas a nossa mente, ela continua cativa àqueles costumes, àqueles tipos de fé que nós tínhamos. Falamos que encontramos a Cristo, mas chegamos para Cristo, ou achando que estamos em Cristo, e começamos a ter um comportamento de fé que era muito semelhante, que reflete muito o nosso comportamento que tínhamos na outra fé, na outra caminhada. Nós tínhamos um jugo de adorar a uma determinada pessoa que representava uma entidade, qualquer coisa que seja. E aí muitos dizem que vêm para Cristo e começam agora a estar sobre um jugo de um líder da determinada igreja que a gente pertence. A gente, às vezes, fazia coisas para outros deuses, tendo em vista que nós queremos que só o Senhor é Deus, e viemos para Cristo e começamos a fazer coisas, não porque amamos Jesus, não porque amamos o nosso próprio, como a nós mesmos, não porque vivemos o que está em 2 Coríntios 5, versos 14 e 15, onde Paulo vai dizer que o amor do Senhor nos constrange. E aí a gente começa a fazer por medo de Deus, por medo de inferno. Às vezes nós tínhamos um tipo de fé numa determinada crença, onde fazíamos as coisas por barganha. Eu vou fazer isso para ganhar isso. Eu vou fazer isso para ter isso. Eu vou fazer isso para chegar em determinado lugar. E aí viemos para Cristo e queremos, só mudamos o nome. Agora falamos que é em Cristo, mas fazemos as mesmas barganhas. Eu vou fazer para ter. Eu vou dar para receber em dobro. Eu tenho que ir porque eu estou buscando alcançar tal coisa através de Jesus Cristo, através de Deus. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas nós apenas mudamos, me perdoe, com todo carinho e respeito, porque é sobre isso que eu quero que a gente trate nesta manhã, nós mudamos somente o nome dos deuses, o tipo de costumes, o tipo de fé, o tipo de barganha, o tipo de idolatria, permanecemos. Há pessoas que talvez estejam me ouvindo, vão me ouvir mais para frente, que creem nesse negócio de que eu tenho que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu tenho que estar fazendo tal tipo de comportamento, de crendices, para que as coisas aconteçam. Eu quero começar já complicando, colocando uma coisa, e por favor, sei que, não sei não, né, mas creio que algum líder meu ST, alguém vai acabar ouvindo isso em algum momento, mas aí a gente conversa em relação à Bíblia. A gente hoje reparou
que a gente tem, às vezes, mais fé num óleo que a gente chama que é um óleo ungido, do que realmente no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Escuta, para você entender o que eu estou falando. Nós pegamos um óleo onde dizemos que ele é ungido para alcançar aquilo que o nome que é sobre todo nome nos deu autoridade para alcançar. Nós pegamos coisas para elas poderem refletir a fé. É um costume que tínhamos antes. Pegamos aquilo e falamos que aquilo é o caminho, falamos que aquilo é o meio, falamos muitas das vezes que aquilo é sagrado. Há um tempo atrás, não tem muito tempo, eu conversando com alguns irmãos, a primeira pergunta que eu fiz a eles, pegando o exemplo, tá, amados? O exemplo do óleo foi o seguinte, eu perguntava, me mostre em um lugar na Bíblia, onde está escrito óleo ungido. Um lugar. E pensaram, não tem. Eu não vou entrar no pormenor da explicação, mas aí eu perguntei qual eram os significados do óleo no Antigo Testamento. Depois caminhamos, né? Aí eu falei assim, quantas vezes vai falar sobre óleo no Novo Testamento? E os exemplos que a gente encontra no Novo é quando Jesus vai falar que, olha, quando jejuar, não fica parecendo triste, não, lava lá tua carinha. E uma das maneiras de fazer a cara ficar bonita, que era o creme da época, era o óleozinho, né, para a cara ficar bonitinha. E a gente vai pegar aqui, vai ver que um dos usos do óleo era esse, para embelezar, para deixar bonito, para deixar formoso, para não ter aparência de cansado, essas coisas todas. Depois nós vamos pegar em Gálatas 5, falando, né, que é para a gente usar perdão, Tiago, 5, para a gente usar o óleo, assim, se há alguém entre vós enfermos, chame os presbíteros da igreja e ore pelos enfermos, ungindo com óleo. Quer dizer, ungindo com óleo, não é o óleo que é ungido, ungindo com óleo. E a oração da fé salvará o doente, o enfermo. O que curará, o que salvará o enfermo? A oração da fé. E que se tiver cometido pecados, lhe serão perdoados. Olha o texto. Se há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, chame os anciãos, os mais experientes. Por que vai chamá-lo? Se você está na igreja, se tivesse você dentro da igreja com o enfermo, não precisaria chamá-lo, seria algo automático. Está chamando porque está falando de um enfermo que não pode ir à igreja. Então, se há alguém entre vós, enfermos, vai lá, chama os anciãos, chama o presbítero da igreja. Ele vai vir, e aí vai vir trazer um óleo, e esse óleo ele vai colocar na ferida, porque aí quem é mais antigo, quem tem a idade da minha para trás, vai lembrar que o óleo era usado, e muita gente ainda usa, como medicina. O óleo era usado para colocar numa ferida, para expurgar, muitas das vezes, quem tinha furúnculo, né? Às vezes até esquentava o óleo e colocava lá, minha avó fez muito isso, colocava lá no furúnculo para ver se ele sai. Porque um dos efeitos do óleo é medicinal. Então, olha só, se há entre vós algum enfermo, chama os presbíteros da igreja, o presbítero vai na casa lá do enfermo, orará com ele, vai passar o óleo dele, e a oração da fé curará os enfermos, o enfermo, e se ele tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Meu amado, por favor, isso tudo que eu estou falando é só para a gente ter um pano de fundo, para ver se a gente só trocou de fé ou se de fato a nossa fé está em Jesus Cristo. Se a gente só mudou nomes ou se de fato a gente entendeu, que é o que eu quero que a gente saia daqui hoje dizendo, que Jesus Cristo nos basta, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, que Jesus Cristo é o nome que é sobre todo o nome, e que nele somos livres para tudo. Minha filha está falando ali que tem alguém, só me... não. A gente vai ver que o texto que nós lemos em Gálatas 5:1 e em Colossenses 2, a partir do 16, olha só, Paulo escrevendo para grupos diferentes, para igrejas diferentes, e Paulo está dizendo, olha, ninguém mais coloque esse jugo do passado em vocês. Pare com esse negócio de não toque, não coma, não beba, não dance. Nós precisamos compreender que Paulo está lutando para que o pessoal entenda
Entenda que tudo do Antigo Testamento, se você for ler Hebreus todo, mas principalmente do 7 ao 13, vai dizer que tudo do Antigo Testamento era um protótipo, era algo apenas que era sombra daquilo que haveria de vir. Nós precisamos compreender, em nome de Jesus Cristo, que em Cristo Jesus não há mais crendice, em Cristo Jesus não há mais misticismo. Pelo contrário, Jesus veio para toda a crendice, todo misticismo ser jogado por terra, porque Jesus Cristo nos basta. Ô, Sidney, meu amigo, Deus abençoe. Carleise, paz, pastor José, não sei se está ainda aí. E eu quero saber se você quer comentar alguma coisa, se você quer falar alguma coisa, se eu estou conseguindo expor para você o que é o meu desejo de expor, se eu estou conseguindo colocar para você o que eu desejo. Quando nós viemos para Jesus, nós, de fato, abrimos mão de tudo, compreendendo que Jesus nos basta, que somos livres dele, ou nós saímos da fé que tínhamos antes, a fé que outrora nós defendíamos, e viemos para Jesus Cristo, trazendo os mesmos conceitos e temos a mesma prática, e estão somente mudando o nome. A veneração que fazia as barganhas que se fazia, as crendices, aquelas regrinhas que tinha de fazer tal hora, tal dia. Esses dias eu conversava com uma pessoa e eu estou tentando provocar vocês para vocês participarem comigo. Eu provocava uma pessoa que nós cristãos evangélicos temos esse costume, né? Vamos orar de madrugada. O interessante é que a madrugada nossa é dia lá no Japão. É como se para Deus tivesse um horário, e o cristão costuma falar isso, de madrugada a fila é menor. Amado, China, Japão é gente pra caramba. Se esse povo estiver orando, eu quero te dizer que a fila vai ser enorme, porque lá é dia. São crendices, são misticismos que nós nós passamos a trazer, nós passamos, só substituímos de lá para cá. Vou dar um exemplo, a gente vai falar sobre isso hoje, a parte do altar. Eu quero te fazer pergunta, por favor, participe comigo. Onde que está o altar do Senhor? O que é o altar do Senhor Jesus Cristo hoje? Onde está o altar do Senhor Jesus? Por favor, alguém responda aí, conversa aí comigo para a gente participar. Vou perguntar de novo. Onde é o altar do Senhor Jesus? Onde é a morada do Senhor Jesus hoje? Onde? Ninguém falando, gente? Alessandra, pode ver aí, por favor, se tem alguém falando. Onde é, amados, o altar do Senhor Jesus? A Paulinha respondeu dentro de nós, Suzana respondeu dentro de nós. Nós somos o altar do Senhor. Escuta o que eu vou falar. Vocês já repararam que muitas das vezes nós que defendemos a fé que está em Cristo Jesus, veneramos aquela construção que tem dentro da igreja? Isso, Grilo, somos nós o altar do Senhor. Defendemos aquela construção que está dentro da igreja. Demos uma adoração, uma veneração pelo aquilo que não é o altar do Senhor, é algo que nós construímos e esquecemos que a fé em Jesus Cristo, ela não é para dentro, a fé em Jesus Cristo ela é para fora, a igreja é chamada para fora, e muitas das vezes não respeitamos, não amamos, não cuidamos do altar do Senhor, que é o nosso próximo, que é o nosso irmão, que é a nossa irmã. Temos maior respeito, meu Deus, chegamos num templo criado por mãos humanas, e aí olhamos para aquele lugar lá e falamos que aquele lugar é santo, que aquele é o altar do Senhor, que tem que ter temor e respeito quando subir naquilo. Quer dizer, não tem a ver de viver em temor e respeito diante de Deus. Preste atenção, em Jesus Cristo o misticismo acaba, a crendice acaba. Eu não vou ter temor e tremor a Deus quando eu chego num lugar construído por mãos humanas. A minha vida, a tua vida,
Se a tua fé é uma fé real em Cristo Jesus, ela vai caminhar no temor e tremor a Deus no tempo todo. Não vai fazer diferença dentro de uma construção humana, não vai fazer diferença como hoje dentro da casa, que nós estamos aí na quarentena, não vai fazer diferença se eu estou na rua, se eu estou no meu trabalho, mas nós chegamos naquele lugar, e aí cria-se em nós uma crendice, um misticismo que aquele lugar ali é santo. E é por isso que lá, quando Jesus vai conversar lá com a mulher samaritana, em João 4, e a mulher samaritana pergunta para Jesus, onde é o lugar que devemos adorar? Olha a crendice, o misticismo que Jesus Cristo veio nos libertar. É em Jerusalém? É em Samaria? É onde Abraão foi? É onde Moisés foi? Qual é o lugar que devemos adorar? E Jesus fala, minha amada, eu quero trazer a revelação para você de que quando eu chego, tudo fez-se novo, as coisas velhas se passaram. Agora você é livre, que a hora vai chegar e ela já tem chegado. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem mais a ver se é aqui, se é acolá, qualquer lugar é lugar. Mas aí nós adoramos tantos lugares, as crendices, a maneira de crer, de fé, que tínhamos nas outras crenças que nós estávamos. E queremos trazer isso para o Evangelho. Quero te dizer que não dá, isso não combina com o Evangelho. E aí adoramos essas coisas, mas não respeitamos o irmão, não cuidamos do irmão, não tratamos o irmão que é templo do Espírito Santo de Deus, que é altar do Senhor Jesus. A vida na vida escreveu, somos o sal da terra, porém nos limitamos a ficar sempre dentro do saleiro e não damos sabor à vida de ninguém. Isso aí, meu amigo André. E mais do que isso, André, vou falar mais do que isso, porque isso foi um tema até, André, que a gente tratou ali há um tempo atrás, mas o que eu quero também falar, que é o tema de hoje, André, é a gente entender, e concordando contigo, eu falava numa live aí passada, no estudo passado, né, que se quem aí cozinha sabe que se deixar o sal dentro do saleiro, ele vai sair uma aguinha, né, dentro dele, ele torna insípido, ele se torna sem sabor e nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. E quando Jesus falava sobre pisar sobre os homens, é porque o lugar de frio, de neve, as pessoas tinham o costume do sal ruim jogar ali no chão, naquela passagem, para o pessoal não enxergar, não escorregar. E aí era pisado pelos homens. E Jesus está falando que se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelo homem. Mas o que eu quero fazer nessa manhã é a gente pensar nas crendices que nós trouxemos. Gente, leia aí de novo, se você quiser, o Colossenses 2, a partir, principalmente, do versículo 20, ele vai dizer, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por quê? Porque a gente vive ainda como se pertencesse a esse mundo e nos submetemos a regras. Aí no 21, não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Meu Deus, como nós pegamos coisas para substituir. Eu sei que um montão de gente vai falar, mas pastor Rogério, eu não uso tal coisa para substituir Jesus. Eu vou falar ainda que a tua intenção não seja essa, mas na fé é, porque a nossa fé ela tem que ser... Irmão Ronaldo, beijo no coração, meu mano. Que a nossa fé ela tem que ser limpa. É só em Cristo. Cristo não precisa de adornos. Cristo não precisa de crendices, Cristo não precisa de norminhas, 7 fases para isso, 7 saltos para aquilo. Deus não precisa, Jesus não precisa disso. Ele é o Senhor, Ele é o nome sobre todo o nome, Ele é o caminho que nos foi outorgado, que nos leva ao Pai. Jesus nos basta. Mas o que acontece? A gente, além de ter dificuldade de crer que Jesus Cristo nos basta, a gente quer trazer esses costumes antigos, porque é Ele que normalmente alimenta a minha e a sua fé, porque, na verdade, a gente só fez uma troca. Deixou para não usar, para não ferir ninguém que está ouvindo, deixou de falar Baal para falar Jesus. Deixou de falar Mamon para falar Jesus. Mas que o comportamento de fé continuou sendo o mesmo, de regrinhas.
de normas, de crendice, de misticismo. Quer ver um exemplo que agora não está mais tanto, né? E interessante que nessa hora da quarentena ninguém consegue mais usar esse negócio. Começaram a pegar chofar e trazer o chofar para a igreja. Trazer o chofar para a igreja, para tocar o chofar. O chofar, ele era usado na época do povo de Deus espalhado, quando queria fazer alguma convocação para anunciar alguma coisa, ou para culto, para adoração, que era aquele culto do Antigo Testamento, que tu tinha que fazer sacrifício. Quer trazer chofar? Então traz sacrifício também, mata um cordeiro. Quer trazer chofar? Então tu tens que se vestir também de túnica, de estola, colocar aquilo tudo no peito. Quer trazer chofar? Tu não pode mais ter direito acesso a Deus, que esse caminho que Jesus Cristo nos deu quando o véu rasgou de cima a baixo. E Pedro vai dizer que todos nós somos sacerdotes, então, temos acesso direto a Deus através de Cristo Jesus. Se tu queres trazer o chofar, tu tem que trazer todas essas coisas do Antigo Testamento. Mas o escritor Hebreus vai dizer que tudo isso era sombra do que havia de vir. Em Cristo Jesus, a nossa vida é um culto. Em Cristo Jesus, não é mais um povo geográfico em um determinado lugar, que é o povo de Deus. Em Cristo Jesus, o povo de Deus está espalhado nos 4 cantos da terra. Por favor, amados, comentam aí comigo. Deixa eu entender como tu está recebendo isso, como tu estás entendendo isso. Rui, meu amigo, saudade, Deus te abençoe. Conversa comigo. Fala aí comigo, vê se a tua fé, ela é simplesmente em Cristo Jesus, e tu entende que Cristo nos libertou de toda a crendice, tudo se resume nele, tudo está nele, tudo foi conquistado nele. Quer ver um exemplo? Quando você abre em Coríntios 10, em 1 Coríntios 10, a gente vai encontrar a parte, é a primeira ou a segunda Coríntios, quando vai falar lá o seguinte, vai falar que o primeiro ou segundo Coríntios 10, vê aí para mim, quando vai falar assim o seguinte, há uma discussão sobre comer carne. Porque o que acontece? A carne, ela era oferecida a deuses lá na toda aquela liturgia pagã, ela era oferecida aos deuses. E a carne que sobrava, que sobejava daquelas oferendas aos deuses, a deus Diana, ao deus Baca, e aí a gente poderia estar falando um montão de outros deuses. O que sobrava, aquilo ia para o açougue. E o açougue vendia aquilo para a população, mas aí tinha os cristãos que tinham que comprar carne no açougue. E os cristãos tinham que comprar carne no açougue e ficavam, meu Deus, eu vou comprar ou não, porque essa carne, a carne que eu comprar, eu corro o risco dela ter sido oferecida a um Deus daquele. E Paulo fala assim, meu Deus, não entendem que se você dá graças, se tu dá graças ao Senhor, tudo já está abençoado, tudo está purificado. Mas só por causa da tua mente, então não fica perguntando de onde ela veio, compra, dá graças a Deus e come a carne, porque em Deus tudo é purificado, em Cristo Jesus tudo é santificado. E aí Paulo vai seguir lá essa conversa. O único momento que ele vai falar para não comer da carne, ele vai falar o seguinte, olha, se comer carne vai escandalizar o teu irmão, isto é, se teu irmão ele tem uma fé fraca e ele pode se escandalizar porque tu está comendo isso, ele ainda não entendeu, que é o que estou querendo fazer nessa manhã, ele não entendeu ainda que em Jesus Cristo tudo é purificado, tudo é santificado. Se ele não entendeu isso, não coma carne, mas não coma por causa da mentalidade do teu irmão, para ele não se escandalizar. 1 Coríntios 10, né? Minha filha confirmou ali. A Suzana escreveu, se a gente não se interessa para saber o porquê das coisas, compactuamos com elas. Cansei de fechofar na igreja e nunca entendi o propósito daquilo. Obrigado, pastor, por esclarecer. Glória a Deus. É isso, amada. A gente além de gostar de enfeitar o pavão, a gente gosta, né? Antes aqui de começar o estudo, a devocional, não sei se você estava no começo. Alan, Deus abençoe, meu amigo. Eu não sei se você estava no começo, estava falando que aqui havia
minha esposa, essa coisa de mulher, né? Me preocupando com o meu cabelo, que diz que tem dia que meu cabelo está para lá e está para cá. E eu estava comentando que minha preocupação é que eu possa ser bênção na vida daqueles que estão aí ouvindo, participando, e aí eu não tenho muito essa preocupação de como eu vou aparecer na telinha ou não, que eu quero que o conteúdo chegue, mas mulher é fogo, né? O teu cabelo, tu bota para um lado, ele gosta de ir para o outro, mas há pessoas que se preocupam muito nisso de parecer, de se promover, e aí querem enfeitar o pavão, querem trazer a arca, querem construir, me perdoe aí a você que pensa diferente de mim, o templo de Salomão, meu Deus! O templo somos eu e você, esse templo que tem que ser cuidado, esse templo que tem que estar cada dia se santificar mais. E há outros não, que gostam, que são apenas estão vivendo na ignorância da fé, pegaram coisas que eram sombra daquilo que havia de vir, eram protótipo daquilo que havia de vir, que é Jesus Cristo, e aí continuam, como é o tema de hoje, só trocaram de fé. O comportamento que eu tinha aqui e usava o nome, eu estou tendo aqui usando outro nome, mas não foram libertos realmente pela fé que há em Cristo Jesus, de compreender que em Cristo Jesus tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu só vou ter que discernir onde eu estou, ou se vai escandalizar alguém, se aquilo realmente vai promover, vai edificar. Eu posso todas as coisas de fato, porque eu sou livre, mas essa liberdade me deu sabedoria para dizer o que é, o que não é. E é isso que eu quero que a gente esteja caminhando nesta manhã, compreender essas coisas. Quando chega lá em João 3, né? Eu quero só voltar um pouquinho no comentário da Suzana. E tem gente também, Suzana, e quem me ouve, que faz essas coisas para parecerem muito espirituais, para colocarem pessoas debaixo do jugo dela. Eu comentei aqui sobre cobertura espiritual, algo que ficou muito na moda. Eu quero te dizer que, de fato, há uma cobertura espiritual sobre nós. Ela se chama Jesus Cristo. Há uma cobertura espiritual sobre nós, que é o Espírito Santo que habita em nós. Essa é a cobertura infalível, que não peca, que não erra, que não dormita, que não vacila. É debaixo dessa cobertura que nós temos que caminhar, como a nuvem que acompanhava o pessoal no deserto. Agora é o Espírito Santo que nos acompanha, que nos direciona para onde nós temos que ir. Essa é a nossa cobertura. O restante são pessoas falíveis, como eu, você. Filha, minha filha está falando que o delay no Facebook está muito grande, né? E a gente tem aí, repito, né, o YouTube e também o Instagram, né? São coisas da internet. A Suzana também, não, é mesmo comentário. Eu quero que você pense comigo. A sua fé, ela é uma fé que de fato se rendeu a Jesus Cristo? Ou ela é uma fé que foi só substituída por nomes? Lá eu me vestia de uma maneira, agora eu me vestia de outra. Lá eu era dependente de tal, agora eu sou dependente de outro. Ou a sua fé compreende que Deus levantou homens e mulheres com ministérios, para liderança, mas que entende que esses são somente instrumentos, canais, mas que a tua fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus e que nele você é livre para comer ou não comer, para tocar ou não, ou não tocar, para ir ou não ir numa festa, desde que tu faça isso com temor e tremor a Deus, desde que tu glorifique ao Senhor. Qual é a tua fé? Paulo vai escrever, olha, nós abrimos com Gálatas 5:1, não torneis a submeter a julgos de escravidão, aquele julgo escraviza. A lei, ela nunca conseguiu perdoar pecados. A lei, ela nunca conseguiu libertar ninguém. Só quem consegue fazer isso é Jesus Cristo. Então, como eu quero vir para Jesus, crer nessa libertação dele, e ainda trazer outras coisas que, não, eu preciso ainda ter isso. Eu preciso crer através disso. Eu preciso de uma pedrinha para melhorar o meu astral. Eu preciso de um incenso para poder fazer com que tenha uma paz aqui. Eu preciso ir tantas terças-feiras no culto para ter a vitória.
Eu preciso estar orando somente de tal forma, porque se não for de tal forma, Deus não vai ouvir a minha oração. Eu estou falando mentira, não é assim que a gente crente vive. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Me mostra na Bíblia uma vez que está falando sobre posição que a gente tem que orar. A posição sempre tem a ver com o coração quebrantado e contrito. Quando Jesus vai falar, ele vai falar assim, entra no seu quarto. Por quê? Porque ele está fazendo uma comparação com os fariseus que iam para a praça e com largas orações, com uma oratória bonitona, com palavras magníficas para mostrar que eram muito santos, que tinham muita comunhão com Deus. Jesus já falou, não faz nada para aparecer não, filhão. Entra lá no teu quartinho, o Deus que vem secreto, ele vai ouvir a tua oração, até porque antes das palavras virem às nossas bocas, o Senhor já as conhece. Qual é? A nossa fé é fé em Cristo Jesus mesmo. Nós nascemos de fato de novo. Tudo realmente se fez novo. Ou nós só mudamos de endereço. O CEP era lá, agora o CEP era aqui. O costume era aquele, agora o costume é esse. Qual a nossa fé? Onde, de fato, a nossa fé está baseada? A fé que Deus nos convida é a fé da santidade. E a santidade é aquilo que está em nós por Cristo Jesus que nós habita, e onde nós estivermos, nós vamos fazer pessoas serem contagiadas por essa santidade. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, e 1 Coríntios 13 ele vai falar sobre o que é uma conversão real em Cristo Jesus, o que é uma fé que alcançou Cristo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, para eu não esquecer disso. Você já reparou que tem cristão, crente, que tem fé na fé? Vou explicar o que é fé na fé. A pessoa fala assim, eu tenho uma fé tão grande porque eu sei que eu vou conseguir isso. Não tem a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é só um nome que entra na história, é só um caminho que entra na história. A crença dela, toda a intensidade de crer nela está no tamanho da fé que ela tem. Não está na pessoa de Jesus. A nossa fé não tem que ter como base a própria fé. A nossa fé tem que ter como base Jesus Cristo. Por isso que ele fala, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, sai daqui, lance ao mar. E o grão de mostarda era o grão menorzinho, a sementinha mais... a menorzinha que tinha na época, a mais insignificante aos olhos nus. E Jesus está falando, se a sua fé for assim, você vai dizer a esse monte, vai acontecer tal coisa. É claro que temos que crescer em fé, mas crescer em fé à medida que e vamos entendendo o que é Jesus. Quando o entendimento de Jesus Cristo para mim e para você cresce, logicamente a nossa fé cresce. Você vai aprendendo que Jesus nos basta. Você vai aprendendo que não é por muito falar que vamos ser ouvidos. Você vai aprendendo que se você entendeu quem é Jesus, você não precisa de normas, você não precisa de crendice, de misticismo, você não precisa de nada disso. Você só precisa de Jesus. Por favor, alguém tem algum comentário aí para fazer? Tem alguém comentando alguma coisa? Não? Minha esposa está falando aqui, está todo mundo em choque. Será que é isso, gente? Vocês lembram? Vocês lembram? Agora não tem tanto isso, mas ainda tem. Que para ser cristão, ser santo, tinha que ter um tipo de... não podia cortar o cabelo. Não podia usar barba. Tinha que andar de calça comprida. Ah, vocês lembram disso, amado? Hoje isso aí, né, tem diminuído, graças a Deus. Porque andar de blusão, né, até aqui. Bíblia como perfume, que está aqui João, o desodorante, né, embaixo do braço. E era isso que caracterizava a pessoa ser cristã, ser santa. E aí a pessoa andava assim, passava pelo lado da outra e não dava um bom dia, uma boa tarde, a paz do Senhor. Parava no cantinho, descendo do monte para poder fazer fofoca sobre outros.
e achava que isso a conversão em Cristo Jesus. Achava que isso era, não, eu encontrei Jesus. Você encontrou de fato Jesus ou você só mudou de crença? O que é de fato ter encontrado Jesus? Eu falando aqui na semana retrasada, sei lá, falando que Jesus Cristo, ele diz lá em João 10, eu sou a porta. Aquele que entra por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Encontrar Jesus é saber agora olhar para a vida. Você entra e sai. E agora você consegue olhar para a vida e saber o que pode, o que não pode, o que convém, o que não convém, o que é lícito, o que não é lícito. E não tem a ver com regras, não tem a ver com normas, não tem a ver com estar embaixo do poder de alguém, não tem a ver com andar com medo que Jesus Cristo vai me castigar, que Deus vai me pegar ali na esquina, na curva. Não, amado. Vai chegar o dia do juízo. Mas tu não faz nada mais por medo, tu não faz por barganha, é por amor, é por compreender que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo. A Cris colocou, não é do meu tempo, não, eu sou novinha. O Jefferson colocou, estamos acompanhando tudo, pastor, está muito bom, estou concordando com tudo. Glória a Deus, Jefferson. Interessante, que eu lembro que quando eu me converti, e por eu gostar muito de futebol, e um grande amigo meu, que há muito, inclusive, que não nos vemos, um grande amigo meu, ele era de uma determinada denominação, e ele, jogador, se profissionalizou, e ele não podia eu compartilhei, ele não podia jogar bola de bermuda, ele era baterista e tinha dificuldade de ser baterista porque era jogador de futebol, que jogava peladas. E eu quero te perguntar, onde que está o evangelho nisso? Minha filha falou que eu dei um mole aqui, que o Instagram, ele acabou, acho que há 1 hora, e aí eu acabei não salvando o vídeo do Instagram, né? Essas coisas que eu ainda tenho que aprender. E a gente vai colocando um montão de obstáculos, de coisas que Deus nunca colocou, que a gente vai acompanhar toda a história dos apóstolos, 33 anos de Atos dos Apóstolos, e a gente não vai encontrar essas coisas em momento nenhum na vida de Paulo, de Pedro, de Filipe, de ninguém. E a gente fala que tem que ter. A gente fala que o caminho tem que ser esse, que a fé só funciona se usar de tal artifício. Jussiane colocou, o problema é que muitos pastores não pregam o evangelho da renúncia. Renunciar o que escraviza. Toda pregação tem que levar à cruz. Mônica botou, pastor, entendo que não devemos viver em regras dos homens, mas como viver uma disciplina cristã em meio a tanta teologias, interpretações, como filtrar tudo isso mesmo assim viver uma vida em Cristo? Eu vou tentar responder as duas, tá? O comentário da Jussiane, eu vou falar o seguinte, minha amada. Nós temos problema com a liberdade. Sabe por quê? Liberdade traz responsabilidade. Ali, quando nós temos alguém que diga para a gente, não faz isso, não faz aquilo, isso você pode, isso você não pode, ainda que muitas das vezes nós venhamos receber o não daquilo que queremos, fica mais fácil, porque nós estamos fazendo aquilo que alguém nos mandou fazer. E aí, essa liberdade de eu ser responsável pelos meus atos, essa liberdade de eu ser aquele que vai tomar a decisão em Cristo Jesus, e um dia ter que prestar conta a Deus e também saber que vai dizer os escritores hebreus que eu sou rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, isso apavora. Então, nós preferimos regras, nós preferimos crendice, não, eu vou por esse caminho e tá bom. É por isso que lá em Joel, quando havia ainda todo aquele comportamento das leis sacrificiais do Antigo Testamento, Joel vai dizer, olha, Deus não quer mais que rasgue as vossas vestes, e sim os vossos corações. É Deus já falando, ó, esse negócio vai mudar.
Não vai ser mais dessa maneira que eu vou lá, ofereço um sacrifíciozinho e tá tudo tranquilo, tá tudo feito. Fiz a minha parte, lavei as minhas mãos, paguei o meu voto. E aí agora eu estou tranquilo. E aí, pegando a parte da Mônica, e aí eu vou dizer aquilo que eu creio, aquilo que Paulo vai trabalhar o tempo todo. Viver o evangelho é viver em amor. Viver a fé em Jesus Cristo é viver em amor. Se aquilo que eu vou fazer pelo meu irmão, eu não gostaria que fizesse comigo, aquilo que eu vou fazer com o meu próximo, eu não gostaria que fizesse comigo, eu não vou fazer por amor. Jesus Cristo, do que nos libertou para viver em amor. É por amor que Jesus Cristo se entregou. É por amor que as nossas orações são atendidas. Claro que é fé, mas a fé é resultado de um amor que nos alcançou. É esse amor que Paulo vai dizer, como eu falei em Coríntios, que o amor de Deus me constrange. Como viver no meio, Mônica, tudo isso que está sendo nos dito, é ver se a nossa prática de fé, nossa prática de vida é em amor. Se isso não é se isso não é uma crendice, se isso não é uma troca que eu quero fazer com Deus, se isso não é um misticismo que está longe do amor, porque misticismo não tem a ver com amor. Amor tem a ver com entrega, amor tem a ver com renúncia. Amor tem a ver se aquilo que eu estou fazendo eu glorifico a Deus. É o exemplo que Paulo dá em Coríntios. É por amor ao meu irmão que eu não vou comer a carne. Não tem nada a ver com a carne. Quero lá saber se a carne veio, eu vou dar glória a Deus porque ela está aqui, vou agradecer ao Senhor e vou cair dentro dela. Não no meu caso, que eu não como carne vermelha, né? Eu sou fresco, eu estou falando de maneira geral. Mas por amor ao outro, o Paulo está falando, não coma carne. Então, Mônica, a maneira de viver isso se encaixa em amor. Hoje, nós pertencemos a uma liderança, pertencimento, por favor, estou falando de pertencimento, e não de obedecer aos líderes que Deus levantou, tendo em vista se esse líder ele caminha segundo aquilo que é a vontade de Deus. Vou dar um exemplo, quando Pedro ele é preso, obrigado a não pregar Jesus, Pedro vai dizer, olha, decida vocês mesmos se é melhor agradar a Deus ou se agradar aos homens. Isso é, se a lei do homem ela não se contrapõe à lei de Deus, eu vou sempre obedecer a Deus. Não é isso. Mas o que eu estou falando, ser posse, pertencer a uma liderança, só pertencemos a Jesus Cristo. O nosso Senhor se chama Jesus Cristo. Vamos obedecer aos líderes que Deus levantou, repito, desde que eles não vão contra o que a Bíblia diz. Agora, se a liderança dele vai contra a palavra, se a liderança dele não é baseada em amor, se a liderança dela não é baseada na justiça de Deus, aí não dá para obedecer. Mas se é em Deus, vamos obedecer. Mas pertencemos a Deus. Fala, amor. A Simone Joaquim falou que é tempo de, ao invés de apontar o erro do outro, nos olhar no próprio espelho e ver se estamos refletindo a quem servimos. Simone está falando que é tempo de a gente olhar para nós mesmos e não ficar apontando o erro de outro. Isso faz parte da vida de amor, Mônica. Mas, assim, a nossa... eu entendo, e eu já falei isso em outras pregações, em outros estudos, que nós somos pessoas que precisamos de símbolos. Mais ainda, nós somos pessoas, falando do brasileiro, que tem uma gama cultural enorme de crendice, de misticismo. Eu vou repetir o que eu já falei em outro momento, mas pensa aqui comigo. Eu só vou ler aqui que o Jeff escreveu. Entrar em comunhão com Deus vai muito além da roupa que vestimos, tem a ver com entrega. É isso aí, a Mônica falou. O amor é cumprimento da lei. No amor, acabou a lei. A renúncia é dura, mas se faz necessário para um amadurecimento espiritual. E mais ainda, essa renúncia que eu vou te falar agora da cultura. Presta atenção comigo. Chegaram aqui para nos colonizar. Encontraram aqui índios, cheio de costumes, misticismos, crendices. Inclusive, já se passaram tanto tempo e nós continuamos a ter tribos indígenas ainda não alcançadas. Mas isso é um outro tema. Aí a gente vai caminhar mais um pouquinho. Quem chegou aqui para nos colonizar? Os portugueses. Com uma idolatria tremenda advinda de todo o catolicismo romano, né? Com um montão de estátuas, de
crendices de misticismo. E aí chegam também, por sua vez, os italianos, que bebiam da mesma fonte, se você lembrar, né? O imperador no ano 313, alguns defendem 316, mas o imperador Constantino diz que se converteu, ele disse que se converteu, eu não creio, até porque ele se batiza só na última noite antes da morte, mas esse é também um outro assunto. E aí ele pega aquele povo que era livre, esse povo sem misticismo, esse povo sem crendice, que era chamado povo do caminho. Lê lá Atos dos Apóstolos, quantas vezes você vai encontrar o povo do caminho, esses do caminho, era o povo do caminho. Quando eles são chamados de cristãos, é porque olhavam para ele, eles viviam tanto essa liberdade, poder, autoridade, santidade de Jesus Cristo, que viam que eles representavam a Cristo, eles replicavam a Cristo no seu comportamento, nos sinais. Então, eles foram chamados de cristãos. Mas até então não tinha nenhum tipo de estátua, nenhum tipo de uma varinha para fazer isso, de 7 pulinhos para fazer aquilo, de óleo para acontecer milagre, de algum tipo de regra para expulsar demônio. Não tinha nada disso. Sai em nome de Jesus, eu te repreendo, seja curado em nome de Jesus, no nome de Jesus, levanta e anda. Era tudo assim, era na vida. Entrava na casa, comia, o povo se convertia, ia para o templo, pregava, o povo se convertia, e era assim na vida. Constantino pega esse povo e faz esse povo ser agora a religião oficial. E aí a história é grande, né? Nasce daí o catolicismo, a mãe dele, a Maria Helena, começa a fazer um montão de igrejas, inclusive a Basílica de São Pedro. E aí chega o pessoal aí da Itália com todas essas crendices também que foram criadas. Chegaram no Brasil, ó, índios, espanhóis, índios, portugueses, perdão, italianos. Depois chegam os africanos. E aí que o negócio vira um palavra de gato mesmo em relação à fé, em relação à crendice, em relação ao misticismo. E aí o Brasil, o brasileiro, ele nasce no meio de todas essas crendices. E aí vem Jesus Cristo e fala para mim e para você: eu sou o suficiente. Em mim você é livre para fazer tudo aquilo que não vai contra mim mesmo. Tudo aquilo que você orar e você vai comer por fé, você vai beber por fé, você vai tocar por fé, você vai dançar glorificando a mim, desde que não vai contra o amor, desde que não vai contra a minha palavra, você é livre para fazer. Você não precisa, agora você tem um novo caminho que nos foi dado. O véu rasgou-se de cima a baixo. Jesus Cristo se tornou o único mediador entre Deus e homem. E aí eu e você fomos feitos sacerdotes. Não precisamos de um padre, não precisamos de um pastor, não precisamos de um bispo, não precisamos de um papa para chegar a Cristo Jesus. Jesus é o novo e vivo caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O sangue de Jesus nos purifica, nos justifica, ele nos deu toda a autoridade. Aí fica difícil a gente entender que é isso. A gente entender que saiu do outro tipo de fé e veio para Jesus, que o nome dele, que é sobre todo nome, me basta. Que Deus não precisa de um retrato para saber por quem a gente está orando. Tu lembra disso? A Simone botou agora por aqui. Tu lembra disso? Que Deus... Pensa bem, amados. Tu acha que o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, ele precisa de um retrato para saber por quem a gente está orando? Então, quando não tinha fotografia, Deus não conseguia as pessoas que estavam longe. E aí a gente vai pegar lá um general que chega a Jesus Cristo e fala que o soldado dele está muito doente, muito enfermo. E Jesus Cristo fala, eu vou ter lá com ele. E ele fala para Jesus, Jesus, não precisa ir não. Eu sou homem também, que tenho pessoas abaixo de mim, eu tenho poder sobre outras pessoas. E eu sei que se o Senhor liberar uma palavra aí, ele vai ser curado. E Jesus fala para ele, vai, seja concedido conforme a sua fé. Esse homem, ele sai e vai, caminha alguns dias. Quando ele chega em casa, ele encontra lá os empregados, soldados dele são. E aí contam para ele a hora e que o rapaz foi curado. E ele vê que foi exatamente na hora que Jesus Cristo falou, vai, e aí ele está curado. Na mesma hora, no mesmo momento.
Nós encontramos, olha só, lembra das crendices que eu falei que a gente traz aí de herança brasileira, culturalmente falando? Nós temos o costume hoje da igreja cristã orar por coisas. Você tem o direito de discordar de mim, mas eu vou falar naquilo que eu creio dentro da Bíblia, para saber se a gente só trocou de fé ou se nossa fé está em Jesus Cristo. A gente ora por chave de carro, a gente ora por carteira de trabalho, a gente ora por tanta coisa aí que é objeto. Eu só vou te fazer uma pergunta. E você, por favor, coloca aí, onde você estiver assistindo, coloca aí. Me diz uma passagem bíblica que não foi orado, principalmente através de Jesus Cristo. Estou falando que em Jesus Cristo tudo se fez novo. Tudo antigo era sombra daquele que havia de vir. Quem veio foi Jesus Cristo. Ele é o mediador, ele é o caminho, enfim, não vou ser repetitivo, não. Me fala uma hora que Pedro, Paulo, Felipe, que John Wesley, que Charles Spurgeon, William Tyndale, que John Piper, esses homens aí que oram por coisas. Fala um momento, que orou por coisas. Sempre se ora por pessoas. Jesus morreu por pessoas. A bênção é sobre pessoas. Deus quer alcançar pessoas. Por causa de pessoas, acontece o que aconteceu lá no Egito. O pessoal caminhou 40 anos. E diz a palavra que a sandália desgastou, que a roupa não se desfez. Me explica aí, pessoal da ciência, esse negócio. Jesus estava preocupado com a roupa? Não, ele estava preocupado com as pessoas. Por causa das pessoas, isso durou. Por causa das pessoas, prosperou. Por causa das pessoas, as coisas cresceram, as coisas desenvolveram, mas não tem a ver com coisas, tem a ver com pessoas. É por causa das pessoas. Deus abençoa vidas. Deus abençoa aqueles e aquelas por quem Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas a gente acha que se eu não pegar a carteira, Deus não vai abençoar. Se eu não pegar 10 litros de óleo e tacar no carro, ele não vai funcionar direito, vai ser roubado, alguma coisa. E eu falo, meu Deus, por favor. Isso, Mone, Deus é o foco. Onde está a passagem bíblica para isso? Qual é a nossa fé? É naquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, que é direito nosso e a nossa herança, ou a nossa fé ainda é uma substituição de fé? Mudei nome, mas continuo com o mesmo estilo. Mudei as roupas, mas continuo com o mesmo caminho. Qual é? Simone colocou, devemos apenas acreditar, seguir, amar a todos. As outras coisas não serão acrescentadas. É Jesus. É apenas Jesus. Esse apenas, entre aspas, é a maneira que você se comporta, que você ama o outro, que vai fazer com que todas as coisas cooperam. Romanos 8:28, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus é o nome que é sobre todo o nome. O interessante é que eu tinha escrito aqui um monte de coisa, passagens que a gente ia estar lendo e não li nenhuma. Mas a gente trocou de fé ou a gente de fato se converteu a Jesus Cristo? A gente trocou de fé ou a gente se rendeu a Jesus Cristo? Quem você é? Qual é a tua fé? Tu achas que para Jesus te ouvir, para Jesus operar, tu acha que precisa de amuletos? Olha, gente, leia Atos. Leia Paulo escrevendo aos Coríntios. Paulo escrevendo aos Coríntios, a carta aos Hebreus, Colossenses e Gálatas. São cartas exclusivamente para falar contra crendices, misticismo, maneiras de crer antigas. Se viemos para Jesus, tudo se fez novo. Se viemos para Jesus, ele nos basta. Se viemos para Jesus, a nossa fé é nele. Se viemos para Jesus, ele é o nome sobre todo nome. Se viemos para Jesus, nele há todo poder e toda autoridade. Se viemos para Jesus, sabemos que através dele chegamos ao Pai.
Se viemos para Jesus, não precisamos de mais nada. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo se concentra nele. A Bíblia é cristocêntrica. A nossa fé é em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E eu vou perguntar de novo. Nós só trocamos de fé? A Moni botou ali a prosperidade interpretada da forma tortuosa. Eu quero aproveitar esse negócio aí. Sabe que às vezes parece que a pessoa ela servia a algum Deus, e aí, Simone, parece que agora a gente encontrou um Deus maior. Lá na quebra de braço, Jesus disputando com outros deuses lá, e ele ganhou, então a gente vai ficar com Jesus porque ele é um Deus mais forte. E ele sendo mais forte, mais poderoso, é ele que eu quero para poder me dar bem na vida. E aí entra esses tipos de prosperidade, e peço aí que esse pessoal da prosperidade consiga aí elaborar coisas maravilhosas para a crise que se aproxima econômica aí do país, né? Para os milagres acontecerem aí. A gente começa a fazer isso, a gente olha para Jesus como ele apenas se fosse um Deus maior. Quero te dizer, só existe um Deus, só um Deus. Outros deuses são criações humanas. Outros deuses são espíritos caídos que vieram para nos enganar. Deus é somente esse que é criador dos céus e da terra, que chegou para Moisés e disse: Moisés, diga que eu sou, te enviou. Esse que Isaías 40 vai dizer que põe limites ao mar, às ondas do mar, que coloca, afirma cada estrela nos céus e as chamas pelo nome, cada uma comparece diante dele, que estende os céus como cortina e os mede na palma da mão. Só existe um Deus, só ele é Deus, mais ninguém. Mas parece, lembra aquela canção, se tu gosta, me perdoe. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Deus está sendo comparado com... Amados, não, Deus não se compara. Não dá, ele é criador, ele é senhor de tudo. Ninguém se compara. Aí vem a música que a gente está comparando Deus com alguém. Isaías 40, se você vai ler lá, ele também fala isso para Jó, fala assim, olha, vê aí se tem alguém com quem... Ele sendo irônico, é isso, é irônico. Vê aí se tem alguém com quem eu possa me comparar. Estou procurando alguém aí que eu vá medir forças, que eu vá medir poder. Vê se há alguém aí. Não tem. Ele é. Nós não saímos de um Deus menor para um Deus maior. Nós saímos para esse que é o único Deus. Nós saímos para esse que nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo. E que em Jesus Cristo tudo está consumado. Em Jesus Cristo tudo se fez novo. Mônica botou, pastor, já chorei sentada no banco de uma igreja a qual que eu fui batizada nas águas, pois a mesma queria colocar o povo da igreja com medo de Deus, que só receberíamos bênção em fazer barganha. Não conheceram Deus, não sabem. João vai dizer que nós só amamos o Senhor porque ele nos amou primeiro. Eu não creio em religião e sempre falo isso, mas como a gente está caminhando aí para o final, eu quero aproveitar esse momento para dizer o que eu vou dizer agora, né? Eu não sou cristão por causa de uma religião. Religião faz com que o homem vá buscar a Deus. Tente o homem, pelo seu esforço, pela sua capacidade, encontrar a Deus. O cristão é cristão de verdade porque Deus veio ao encontro do homem. Não é o homem encontrando a Deus, é Deus vindo buscar o homem, Deus vindo desde antes da fundação dos séculos. Deus veio resgatar o homem, trazer o homem de volta para ele. É Deus ligando a ponte. Eu falei ontem sobre perdão. É Deus perdoando o homem, ligando a ponte de novo que nos leva a ele. E essa ponte se chama Jesus Cristo. Por isso que não tem a ver com religare, no sentido da religião que nos liga com Deus. É Deus que nos ligou. A fé que eu e você temos, só temos porque Jesus Cristo, pelo Espírito, Deus Pai, provocou essa fé em nós, porque a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Até a fé que eu e você temos é a consequência da graça de Deus, do Deus querendo vir nos resgatar, nos buscar, nos socorrer, nos levar de volta. A Simone que lembrou, né, a música, né, o único que é digno de receber. A gente está caminhando para o final, tá, amado? Grandes verdades, pastor. Não leu nenhuma passagem pré-escolhida, mas nos falou da palavra. Mensageiro de Deus inspirado por ele. Deus te abençoe. Amém, amém, glória a Deus. A gente precisa compreender isso, amado. A gente não trocou de fé. A gente foi lançado nos braços do Pai. A gente não trocou de fé, apenas mudei o nome. A gente entendeu que a única fé que salva, que liberta, que resgata, está na pessoa de Jesus Cristo. Tem que ser direcionada à pessoa de Jesus Cristo. Ser cristão, ser resgatado por Jesus, não é uma troca de fé, mas ainda continuando nas crendices, nos misticismos. Não, não é isso. Por isso que viver em Jesus não tem a ver com religião. Paulo, ele fala aqui em Colossenses 2, vou achar aqui quando ele vai falar da religiosidade. Se alguém achar primeiro do que eu, quando ele vai falar que se consiste em religiosidade. Colossenses, espera aí. No 23, Colossenses 2, 23, essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Não é sabedoria, tem uma aparência. Essas crendices, esses misticismos, esses rituais, eles têm aparência de sabedoria, têm aparência, com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Só quem transforma, só quem nos liberta para sermos responsáveis de vivermos uma liberdade, sem ninguém estar falando, não toque, não faça, não manuseie, não seja isso, sem ninguém estar obrigando, é entre você e Deus. Ainda repito, vivemos em comunhão, vivemos em comunidade, temos a liderança, mas esse viver na comunidade estamos inseridos, esse viver na sociedade, esse fato de termos uma liderança, só vai nos fazer viver na maneira que amor quando compreendemos que somos responsáveis pela liberdade que Jesus nos libertou. Quando compreendemos que Jesus Cristo nos basta, quando compreendemos que Jesus Cristo é suficiente para toda e qualquer maneira de viver, toda e qualquer escolha da sua vida, Jesus é o suficiente, Jesus nos basta, tudo é nele, por ele, para ele, nele nos vivemos, respiramos, nele nos movemos, é tudo nele. É tudo nele. Não adianta a gente querer regras que se não aprendemos a viver por amor a ele. Eu posso fazer, mas eu vou deixar de fazer por amor. Eu posso deixar de fazer, mas eu vou fazer por amor. E eu sei que quando eu dou graças, tudo abençoado, porque poder só existe em Cristo Jesus. O restante, no máximo, vai ter força, mas poder, só Ele é todo poderoso. Então, se eu oro, está abençoado. E se eu caminho nessa liberdade de responsabilidade por um amor grato, porque o amor dele me alcançou primeiro, ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Até os momentos adversos, até os momentos das dores, até os momentos das pandemias, até os momentos da crise, vai tudo cooperar, contribuir, corroborar para o bem daqueles que me amam. A Cris está falando aqui, a Cris, né? Não termina não, mas tem, né, amado? Meio-dia, senão depois o pessoal me pega, até porque o pessoal tem que fazer almoço aqui em casa, inclusive também tem que fazer o almoço ainda. Mas eu quero crer que, de alguma maneira, eu consegui quebrar paradigmas. Eu quero crer que o Espírito de Deus, melhor falando, através de mim, jogou por terra as crendices, jogou por terra que Deus vai te ouvir quando você estiver ajoelhado. Eu, particularmente, olha quem está falando aqui, é alguém que ama orar de joelho. Minha família está aqui, pode falar isso, Deus é testemunha. É um momento que é uma maneira que, psicologicamente, eu me sinto mais entregue a Jesus.
Mas eu sei que Jesus também me ouve quando eu estou no banheiro, tomando banho, falando com Ele, quando eu estou na rua, quando eu estou jogando uma bola, quando eu estou deitado na minha cama. Ele me ouve, porque o coração aquebrantado e contrito não desprezarás. O Senhor, se tu o chama de Senhor e vive como Ele, tendo Ele como Senhor da tua vida, Ele ouve as suas orações. Se tu perdoas, como nós falamos ontem, Ele te ouve. Ele se inclina para ti e te abençoa. Mas como é a nossa fé? Só trocamos ou, de fato, mergulhamos em Cristo Jesus, não só de cabeça, mas corpo inteiro? Qual é a sua fé? Amém, amados? Eu vou terminar, senão a gente vai falar o tempo todo. Eu vou terminar, mas eu quero isso, Simone. Precisamos ser íntimos do Senhor. E não há intimidade sem conhecimento da palavra, onde a palavra venha a ser senhora sobre nós. Intimidade onde eu leio a palavra, para que a palavra me diga somente o que eu quero, e eu não abro mão das coisas que Jesus Cristo veio me libertar. Ou então, se eu não leio a palavra, não tem como ter intimidade, não tem como ser livre para viver em Jesus, não tem como ter liberdade para abraçar, liberdade para beijar, liberdade para ir, para deixar de ir, não tem. Só quando de fato existe essa entrega e aceita com gratidão a liberdade com a qual Jesus Cristo o libertou. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar? Senhor, abra o nosso entendimento para que compreendamos quem o Senhor é. Ensina-nos a termos uma fé pura, não falsificada, uma fé não mesclada, mas a fé em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ensina-nos a compreender tudo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário e nessa compreensão sermos gratos a Ele. Ensina-nos a compreender que entramos pela porta e saímos e agora temos discernimento, sabedoria para vivermos com responsabilidade, sabendo que um dia vamos prestar conta diante de Ti, mas vivermos em liberdade. Ensina-nos a saber que Jesus Cristo é o nome que é sobre todo nome. E se orarmos crendo no nome dele, e se assim for aprazível a ele, será concedido o que deseja o nosso coração. Ensina-nos a viver sabendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e por isso não vamos temer a demônio, a espírito maligno, mas nos foi dada autoridade para repreendermos em nome de Jesus Cristo. Ensina-nos a compreender que nossa cobertura espiritual é Jesus Cristo, que nosso Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Mas também ensinamos a sermos obedientes, porque não tem como falarmos que Jesus é o nosso Senhor e não vivermos em obediência, desde que a obediência se enquadre na Tua palavra. Venha nos levar, Senhor, muito além daquilo que eu pude alcançar. Venha ministrar sobre cada coração. Venha, em nome de Jesus Cristo, quebrar barreiras. Vivermos a alegria da liberdade, da responsabilidade, da maturidade que há em Cristo Jesus. Não nos deixe-nos voltarmos a julgos de escravidão, porque foi para a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos libertou. Que a sua bênção alcance cada um e cada uma, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a paz e a fé de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a glória do Espírito, a unção do Espírito sejam sobre nós. E aqueles que viverão sabendo que Jesus Cristo nos basta, diga amém. Deus vos abençoe. Filha, salva aqui para mim, para não fazer besteira de novo. Encerrar.